Bom dia, pessoal. Essa é a nossa terceira aula de português e vamos falar sobre a construção do sentido, sobre a construção do discurso na comunicação entre as pessoas. Vou compartilhar aqui o slide. Então, o tema de hoje é construção do sentido, o discurso. E esse tema tem relação com a comunicação entre as pessoas, entre o locutor e o interlocutor das mensagens que a gente passa no cotidiano, seja oralmente, seja em um texto escrito. Então, vamos lá. Todo enunciado busca construir um sentido. Enunciado é aquilo que é pronunciado em forma de mensagem, aquilo que eu quero passar. Pode ser uma frase, pode ser... Geralmente o enunciado ele é ligado a uma frase, porque uma frase, se ela for completa, ela já possui sentido e uma mensagem. Mas o enunciado ele pode ser um trecho maior também. Então, para que o enunciado exista, uma frase ou um trecho com mensagem, com sentido exista, e que alcance a comunicação com outra pessoa, é preciso que esse enunciado, esse trecho, possua sentido. Ou seja, tenha não só significado, mas se encaixe naquilo que você de fato quer dizer. Porque, às vezes, nós usamos certas palavras ou dizemos certas coisas, mas o sentido por trás é outro. E aí a gente falha na comunicação com outras pessoas. Então, para a construção do sentido no enunciado, a palavra é a matéria-prima. É o ponto de partida para a comunicação. Como é que nós nos comunicamos basicamente? Nós vamos ter a palavra, que vai ser formada por códigos e símbolos de uma determinada língua, como a língua portuguesa, que as letras, sílabas formam palavras, e palavras, cada uma delas possui um significado específico, e quando mais de uma palavra se junta para construir uma mensagem, essas adquirem um sentido maior para poder se comunicar. Então, tudo começa da palavra, com algum significado, com algum sentido dentro de um código, que seria a nossa língua portuguesa. A língua, ela sofre influências sociais, históricas e geográficas. Significa dizer o seguinte, que ao longo do tempo, vamos pegar exemplo a língua portuguesa. Ao longo do tempo, algumas palavras se modificaram, o sentido de algumas expressões e palavras se modificaram, surgiram novas palavras, novas expressões, a depender da região do país se fala um português diferente, a depender da classe social dos indivíduos se fala um português com características diferentes, com sotaques, com expressões. Então, a língua ela sempre está mudando. E é importante a gente entender que a língua muda até para se adequar às situações de forma melhor. Mas também temos que nos lembrar que, apesar de todas essas mudanças, existe uma certa organização, uma série de regras que nós precisamos seguir de forma geral para que a gente consiga ter sentido no nosso enunciado e conseguir concluir a comunicação com outras pessoas. Então, todo falante, toda pessoa que se comunica dentro de uma língua, conhece suas leis combinatórias e constrói seu discurso respeitando-as. O que são leis combinatórias? Se eu chego em um estabelecimento e quero pedir um copo de suco, eu, por já conhecer a língua portuguesa e ser uma falante de língua portuguesa, assim como vocês, sei quais palavras eu tenho que pegar e juntar, quais sinais de pontuação eu tenho que utilizar nessa situação para poder fazer essa pergunta. Poderia me dar um copo de suco? Então, eu já sei, sendo falante da língua portuguesa, quais são as palavras que eu devo utilizar, como eu devo juntar, para poder conseguir passar minha mensagem, o meu pedido, certo? Então, é algo que a gente constrói, às vezes, nós já sabemos como fazer, sem precisar estudar a língua portuguesa na escola. Porque isso é uma construção que a gente faz em sociedade, com nossas famílias, nossos colegas de escola, colegas da vizinhança, tudo isso.
O usuário da língua adquire conhecimento, parou, Hope, dos fonemas, que são as representações sonoras daquela letra ou palavra, e dos grafemas, que são as representações simbólicas, como a gente escreve, como é a letra O, a letra D, como é que se forma a sílaba, tudo isso. E aí, quando a gente ouve essas palavras sendo pronunciadas e vemos essas palavras sendo escritas, nós construímos uma imagem na nossa cabeça, que remete ao quê? Aquela letra com aquela outra letra, formando aquela sílaba, possui determinado som. Então, eu consigo fazer essas relações na minha cabeça, e na cabeça de vocês também, desde que vocês nascem, que são coisas que nos auxiliam a nos comunicarmos em sociedade, mesmo que a gente não saiba ler e escrever, certo? Por exemplo, ao escutar o M-E-N-I-N-O, o falante pensará em alguém do sexo masculino e não em uma árvore. Então, tipo, eu ouço essas letras, uma atrás da outra, formando as sílabas me, ni, no, que é a palavra menino, e automaticamente na minha cabeça vai vir a imagem, o significado dessa palavra, porque é uma construção que vai surgindo, sendo feita ao longo do tempo. Então, se alguém diz o que é menino, ou como essas letras se juntam e que palavra forma, eu não vou imaginar outra coisa quando já fui colocada em um contexto em que sempre que alguém fala, olha aquele menino, aponta para uma criança do sexo masculino, por exemplo. Então, essas associações são feitas cotidianamente na nossa cabeça, em sociedade, para formar essas imagens. As palavras, entretanto, elas não aparecem isoladas, desconectadas. É importante lembrar que cada palavra tem o seu significado. Beleza, ótimo. Essa palavra, mouse, o que é o mouse? Tem um significado. Notebook, o slide. A palavra sozinha tem seu próprio significado. Mas quando eu quero construir enunciado, que é quando eu quero passar uma mensagem para alguém, para um interlocutor, a palavra sozinha, isolada, não tem tanta importância, não tem função. Para eu construir um enunciado, que seria, por exemplo, uma frase com sentido, pode me fornecer, pode me dar um suco? Isso é um enunciado. Eu vou juntar mais de uma palavra que juntas elas vão adquirir um novo sentido, um novo significado, que é diferente do próprio significado da palavra sozinha. Suco, copo, posso, pode, no caso. Sozinhas, as palavras têm um significado. Quando elas se juntam, elas adquirem sentido. E aí criam um enunciado, que é uma mensagem, para criar uma comunicação entre o outro. Ou seja, e como é que eu consigo saber que eu criei um enunciado? Quando eu tento me comunicar com alguém e a outra pessoa entende, existe enunciado. Se a outra pessoa conseguiu entender, tem um enunciado com sentido. Então, eu passei uma mensagem e a mensagem foi recebida. Não só foram palavras aleatórias soltas. Foi palavras que eu consegui unir de determinada forma para passar uma mensagem específica para algum interlocutor. É possível perceber que a palavra e a frase estão constantemente interligadas. Para a semântica, o significado é essencial. Significa dizer o seguinte, que uma palavra ela pode conter mais de um significado, inclusive. E como é que eu posso identificar qual é o significado aplicável a determinada situação? Analisando o resto da frase, analisando o resto, as demais palavras que estão juntas ali naquele contexto. E temos que lembrar que só juntar palavras não gera uma frase. Para criar uma frase, é preciso que as palavras que eu estou combinando tenham sentido juntas, passando uma mensagem. Para além do significado de cada palavra, tem um sentido maior quando eu junto palavras e formo uma frase, um enunciado, certo? Palavras, às vezes, soltas, elas não vão ter o sentido que eu quero passar para outra pessoa. A mensagem que eu quero passar não é suficiente.
É importante perceber também que a ordem que as palavras são dispostas ou a forma como a pontuação é utilizada pode modificar a mensagem e quebrar a comunicação. Ou seja, a depender eu tenho uma frase, e nessa frase eu vou utilizar 5 palavras para construir essa frase. A depender da ordem que eu coloco cada palavra, pode alterar o sentido daquela frase. Da mesma forma que o local de uma vírgula altera o sentido de uma frase, se eu coloco uma interrogação, minha frase se transforma em pergunta direta. Se eu coloco uma exclamação, altera já para expressar alguma emoção, alguma coisa. O ponto continuativo, o ponto final. E tudo isso pode variar e alterar o sentido da frase. E, às vezes, quando feito de forma errada, pode impossibilitar que você se comunique com outra pessoa, porque a pessoa não vai entender. Ou ela não vai entender, ou vai entender de forma errada o que você está tentando dizer. E isso acontece muito. Embora algumas palavras precisam estar em determinadas ordens para ter sentido, temos a possibilidade na língua portuguesa da gente trocar a ordem de alguns termos e não perder o sentido também. Isso é possível. Mas não precisamos ficar muito presos nisso, porque é algo que a gente estuda em regras gramaticais mais específicas. Mas a questão é que precisamos saber que, às vezes, modificar a ordem de uma palavra na frase pode alterar o sentido, outras vezes não. Por isso que temos que ter um cuidado quando estamos nos comunicando com as outras pessoas. Quando eu modifico a ordem de uma palavra ou utilizo uma pontuação diferente de uma frase, de forma consciente, porque eu quero fazer isso, eu estou tentando mudar a expressão da frase de forma intencional. Então, às vezes, não é erro, é que você quer modificar o sentido daquela frase, ou a expressão daquela frase, o peso daquela frase, e faz isso, mudando a ordem das palavras ou alterando os pontos de pontuação, certo? Mas aqui, relembra, olha, no entanto, se você modifica coisas na frase ou nas palavras sem ter um sentido por trás, você pode impossibilitar que você se comunique bem com outra pessoa. Ou que a pessoa não entenda, ou que a pessoa confunda, troque, interprete errado o que você está querendo dizer para ela. Última coisa para pontuar. Importante lembrar que quando falamos sobre o sentido da comunicação e construção do discurso, que é a construção da mensagem que eu quero passar para o interlocutor, eu tenho o locutor e o interlocutor. Quem fala, escreve, quem lê, quem ouve a mensagem. Não nos referimos apenas à forma escrita. Isso é importante, porque quando a gente estuda sobre esse assunto, não estamos falando somente da forma como você escreve um texto, não. É também da forma como você fala. Por quê? Porque a depender da forma como você fala, por exemplo, o tom de sua voz, se você fala pausadamente e você insere uma pausa de forma proposital no meio de uma frase, se você utiliza certas expressões corporais, olhar de raiva, muito as mãos, mexe muito o corpo, tudo isso altera o sentido daquela mensagem, daquilo que você está tentando dizer para o outro. Então, assim como na escrita, na forma escrita, a ordem das palavras, a pontuação que você escolhe ou deixa de usar, a forma como você organiza as palavras, quais palavras você escolhe para criar uma frase, modifica o sentido da frase e modifica a forma como você vai se comunicar com outra pessoa, o mesmo acontece na comunicação oral. Ou seja, a forma como você fala, o tom de voz que você usa, as palavras que você escolhe, as expressões faciais e corporais que você utiliza na hora de se comunicar com outra pessoa, tudo isso altera o sentido da frase, daquilo que você está dizendo. E, quando feito de forma inadequada, pode levar a outra pessoa a não entender o que você está tentando dizer ou interpretar errado também o que você está tentando dizer. Então, em ambas as situações, na forma escrita e na forma oral,
eu preciso construir sentido, e para construir sentido, ou seja, construir um enunciado que possua sentido, uma frase ou um trecho que faça sentido para você e para o outro, é preciso tomar cuidado e saber escolher as palavras que eu devo utilizar, a depender até do contexto. Como é que eu falo com o professor? Como é que eu falo com o diretor de escola? Como é que eu falo com os meus pais, meus avós? Como é que eu falo com os meus colegas, com os meus amigos próximos? Tudo isso se altera a sua forma de comunicação. E lembrando que a comunicação ela só vai existir quando houver sentido. A comunicação só ocorre quando ambas as partes conseguem entender uma a outra. E para que uma entenda a outra, é preciso que tenha sentido naquilo que você está dizendo. E para ter sentido, é importante a gente saber escolher quais palavras e a forma como a gente passa essas palavras e as combina em uma frase, para que o sentido surja. Assim que o sentido surge em um enunciado, em uma frase, é possível realizar a comunicação entre uma pessoa e outra, seja de forma escrita ou de forma oral, certo? Ou até mesmo de outras expressões, como a dança, a teatro, que mistura diversas formas de linguagem, tudo isso. Pronto, por hoje esse assunto se encerra e nós nos vemos na nossa próxima aula de português.